Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, chegando para o dia seguinte, o dia da ressaca ruim, depois de mais uma derrota do Vasco, né? Nos últimos 7 jogos são 6, então você imagina como que tá feliz a vida do torcedor do Vasco, né? Vamos bater um papo, trocar uma ideia hoje com mais calma, né? Menos estresse, decepcionado. Pra quem é vascaíno, a palavra decepção, acho que ela já nem cabe mais, né? Eu acho que ela já nem cabe mais. Enfim, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço a força, eu agradeço a moral. Humildemente, eu quero te fazer um pedido. O YouTube fez uma parceria com a Shopee e o Mercado Livre. Então, tudo que você for comprar na Shopee e no Mercado Livre, lembra do Vascaíno de Cerrado? Eu sempre deixo aqui ó, o link dos meus produtos. Eu tenho aqui o copo, né, térmico, já falei dele. Copo de aço, gravado de inox, gravado em laser. Tem um suplemento aqui que é o que tem curcúmina, colágeno e magnésio, que é bom para aliviar dor, é bom para dores nas articulações, é bom para te dar mais energia, concentração, é bom para muita coisa. Eu tenho explicado aqui, né, sempre. Mas se você não quiser comprar, tem também o Game Stick, que é o videogame que eu tenho, que são para 20 mil jogos, para a galera que gosta de lembrar o Atari, Super Nintendo, Mega Drive, enfim, os jogos que fizeram que marcaram a nossa infância, né? Tem até o PlayStation. E tem também agora a bomba que chegou, um compressor digital, acabou de chegar, vou fazer um vídeo testando para trazer para vocês. Então vou sempre deixar o link aqui. Se você não quiser comprar nenhum desses produtos, entra no... Thiago, eu vou comprar uma bermuda na Shopee. Ou eu quero te dar uma força. Vem aqui, clica no link. Só de você entrar no link... O que você comprar dentro da Shopee, do Mercado Livre, dentro de 24 horas, através do meu link, a comissão é para mim. Então você acaba financiando ou patrocinando o canal Vascaíno Cerrado. Então dá essa moral, final de ano, eu sei que você vai comprar presente de amigo oculto, presente para as crianças no Natal, vai comprar coisas aí para as crianças nas férias, vai comprar uma boia para piscina, qualquer coisa que você for comprar, lembra do canal Vascaíno Cerrado. Vem aqui no meu link, clica, tem do Mercado Livre, que é o desse suplemento, e tem o da Shopee, que é o copo. Entrou, você faz a sua compra, você está me ajudando e não vai custar nada para você, além do que você já ia pagar dentro do Mercado Livre da Shopee. Dá essa força, dá essa moral. Olha, o Vasco perdeu mais um jogo em São Januário, né? São 18 derrotas no Campeonato Brasileiro, cara, isso é um absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. É claro que assim, o time que também empata demais, perde e empata, vive situações ruins, mas o Vasco só não perdeu mais que 2 times que caíram para a segunda divisão, o Sport e o Juventude. Olha essa situação. E assim, para a gente começar a falar de uma maneira mais ponderada, com calma, eu não vou jogar tudo no lixo, tá? Eu não vou aqui... Até porque quando a gente estava naquela sequência de vitórias, batendo em times aí que a gente achou que ia ser atropelado, empatou com o Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia, ganhou do Sport, ganhou do... Sim, foi acumulando, ganhou do Vitória, foi acumulando vitórias, ganhou do Fluminense, eliminou o Botafogo. Quando a gente pegou essa sequência, o que eu vim aqui e falava pra galera que estava eufórica, dizendo que o Vasco era campeão da Copa do Brasil e estava na Libertadores? Calma! Pé no chão, não ganhamos absolutamente nada. A única coisa que o Vascaíno pode comemorar agora é o fato de não cair para a segunda divisão. E nem isso a gente comemorou, porque até agora a gente ainda tem chance matemática de cair para a segunda divisão. Um exemplo, hoje, por exemplo, uma combinação de resultados pode colocar o Vasco na Série B. Por exemplo, Vitória e Bragantino, precisa que um ganhe. Se terminar empatado é ruim para o Vasco. Fortaleza e Corinthians, se o Fortaleza ganhar, é ruim para o Vasco. Juventude Juventude pega o Santos, né? Se o Santos ganhar, é ruim para o Vasco. São Paulo e Internacional, se o Internacional ganhar, é ruim para o Vasco. Flamengo e Ceará, se o Ceará empatar, é ruim para o Vasco. Atlético e... o Ceará empatar ou ganhar. Atlético e Palmeiras, se o Atlético Mineiro empatar, passa o Vasco. Então o lance... A nossa sorte, se é que eu posso dizer isso, é que todas essas combinações elas têm que acontecer para o Vasco cair para a segunda divisão.
Todas essas combinações e o Vasco perder a última rodada do Campeonato Brasileiro. Então tem tudo hoje para um desses resultados não acontecer e o Vasco não cair para a segunda divisão. Aliás, tem que ser 2, tá? Porque são 2 times que estão brigando, Fortaleza e o Internacional, que estão na zona de rebaixamento. Então nem isso que eu falava assim, olha, pé no chão, não ganhamos nada, não tem motivo aqui pra gente estar fazendo festa de campeão, achar que vai ser campeão na Copa do Brasil. O único título que a gente tem é o de não cair para a segunda divisão. Nem esse título a gente tem, na verdade. A gente pode conquistar ele hoje ou na próxima rodada. Nem esse título a gente tem. Agora, o que eu falava à época, recentemente, era que o Vasco jogando esse futebol com os jogadores que foram contratados pelo Admar Lopes, e vou repetir, bons jogadores, tá? Já mostraram seu valor, Carlos Cuesta, Robert Renan, o Barros, a volta do Barros, o Andrés Gomes. Então eu não vou mudar aqui o papo, porque tá numa maré ruim, agora tá tudo não presta, joga no lixo, esse time é um lixo, ninguém joga bola, ninguém... Não, calma, na hora que perde a gente fica puto, mas eu não vou mudar minha opinião, acho que foram boas contratações. O que eu falei foi que o Vasco passou a deixar de ser o patinho feio, passou de ser a zebra na Copa do Brasil, para ser um time que tem condições de ir à final da Copa do Brasil. Quem for honesto vai confirmar o que eu falei ali atrás, na hora que tava a galera fazendo festa e oba-oba. Então nem o céu nem o inferno. Claro que a gente mais uma vez está brigando para não cair, e isso machuca, e isso deixa a gente incomodado, e isso faz a gente xingar, extravasar. Agora, pedir demissão de técnico, agora a responsabilidade também tem que ser direcionada aos jogadores. Por que eles entraram com a faca nos dentes, com aquela vontade contra o Internacional e entraram da maneira que entrou contra o Mirassol, achando que a qualquer momento ia ganhar o jogo, tocando bolinha pro lado, sem intensidade, sem vontade, sem aquela gana, aquela vontade que foi contra o Internacional. Por quê? Então os jogadores precisam ser cobrados. E aí isso é um papel da diretoria. Por isso que eu gravei um vídeo curto fazendo uma crítica ao Pedrinho, trazendo um depoimento do Thiago Galhardo, que saiu lá do Santa Cruz, né? Depois de um oba-oba, o Santa Cruz saiu da 4ª divisão, foi para a 3ª, agora ele saiu de lá, pediu rescisão de contrato via CBF, né? Aquela Câmara de Resolução lá, e aí deram a rescisão para ele, porque tem 2 salários para receber, tem um monte de coisa para receber lá do Santa Cruz, chega a quase 3 milhões de reais, então ele pediu para sair, e os dirigentes de Santa Cruz dizendo que ele não rendeu, que é uma enganação, detonando ele. Aí ele foi dar uma entrevista à ESPN e lembrou do Vasco. Aí ele falou que 2 clubes grandes que vivem problemas de gestão, que é o Vasco, que era gerido por um médico, e se referindo ao Campelo, e o Santa Cruz, que é gerido por um político. Eu acho que cabe a crítica do Thiago Galhardo com relação ao Pedrinho. Por mais que o Pedrinho seja vascaíno, que ele tem uma identificação, cria do Vasco, o amor, a questão do pai dele, por mais que ele seja um cara bem intencionado, eu quero acreditar que seja, ele nunca foi gestor de uma padaria. Eu falei isso aqui antes. Ele nunca geriu nada. Ah, Thiago, mas no que isso influi ou influencia no ambiente do clube, no ambiente de trabalho, numa gestão de um clube de futebol? Influencia, porque na hora que a coisa tá bem, certo, ele é o cara, o parceiro, é o cara que senta do lado no ônibus, vai do lado do avião, vai conversando com o jogador, vai contando as histórias dele, vai falando sobre Vasco, vai trazendo o jogador para abraçar o projeto dele. Legal, bacana. Agora, nas horas ruins, ele não tem moral para cobrar, porque ele vira amigo de empresário, ele vira amigo de jogador. Quando fizeram que chantagem para renovar o contrato do Léo Jardim e eu vim aqui criticar, como é que esse cara vai receber o maior salário de goleiro do Brasil? Teve um monte de gente me xingando. E olha o tanto de... Por mais que o Léo Jardim tenha rendido uma grana pro Vasco em fase de Copa do Brasil, em grandes defesas que ele fez na Série B, ou até mesmo agora na Série A, para mim, ele é um jogador que falha muito. Na bola aérea, ele falha, ele deixa a desejar. Então, eu fui questionar essa questão, quase me bateram. Quando o Verratti também criaram aquela situação de que o Fluminense estava interessado nele e que ele tinha que receber mais de R$1 milhão, e eu fui criticar essa pedida salarial, me detonaram também, que ele merecia, que ele era foda, que se não fosse ele, hoje ninguém quer ver ele nem dentro de campo.
Então essas coisas que eu tô falando aqui, elas dependem ou elas são geridas por um gestor que tem que ter pulso forte. É um gestor que na hora que ganhou, abraça todo mundo, comemora, mas na hora do momento ruim, na hora que o jogador mostra que está desinteressado, como os jogadores do Vasco, que caem de rendimento, que entram numa zona de conforto, é preciso ter um gestor para chegar e chacoalhar, e sacudir, cobrar, e botar o dedo na cara e falar as coisas que tem que ser faladas como patrão, a relação de patrão e funcionário. E isso o Pedrinho não tem, porque ele virou amigo de empresário, ele virou amigo de jogador, ele aumenta salário, ele estende contrato, ele contrata jogador de empresário ou jogador amigo de jogador. Então ele virou um amigo e não um bom gestor. Falta isso a ele. Tanto que quem teve que ir ao CT fazer cobranças ao time do Vasco e à comissão técnica foi... Aliás, nem a comissão técnica, eles foram fazer cobrança aos jogadores, tá? Isentando o Diniz e falando que tinha gente reclamando do trabalho do Diniz. E falando que a gestão estava dando tudo para eles. Então quem teve que ir fazer essa cobrança aos jogadores foi a organizada, porque o Pedrinho como gestor perdeu o pulso, perdeu a mão, porque ele não tem essa experiência, ele não soube separar, né? E hoje ele é amigo dos jogadores e dos empresários de jogadores, e não é uma relação, isso é minha opinião, tá? Posso estar enganado, e não parece ser uma relação de funcionário e patrão. É isso que está acontecendo no Vasco, por isso que o Vasco entrou nessa zona de conforto depois que atingiu 43 pontos, aquela sequência, e os jogadores simplesmente largaram de mão, perderam o tesão, perderam a vontade de jogar futebol. Vai ver o Vitória jogando bola. O Vitória tem um super time? Vai ver os caras jogando. Assiste um jogo inteiro do Vitória. Os caras entram para dar a vida dentro de campo. Vai ver o time do Fortaleza que não perde há 9, 10 jogos. Vai ver o Fortaleza jogando futebol. Que ganhou do Flamengo. Que ganhou do Bahia lá dentro. Vai ver a vontade dos caras. A faca nos dentes. Como que os caras entram vibrando em campo. Como eles comemoram uma vitória. Vai ver a diferença desses times que estão tentando sobreviver e compara a vontade do time do Vasco quando entra em campo, como entrou contra o Botafogo, como entrou contra o Grêmio, como entrou ontem contra o Mirassol. É uma diferença assim abissal. E eu não estou falando de super elencos e de super times, de grandes jogadores, não. Porque o Mirassol é 4 milhões a folha salarial. Quem é o grande jogador do Mirassol? E olha como joga certinho. Então é isso, para mim faltou o pulso firme, faltou a relação de patrão e funcionário dentro do Vasco, por isso os jogadores entraram nessa zona de conforto e sabem que não vão ser cobrados, outros sabem que vão sair do Vasco, outros estão cagando e andando porque não estão sendo titulares, a ponto do Diniz ter colocado o Puma mais uma vez na lateral, tendo um lateral de ofício no banco, a ponto de ficar puxando e inventando como ele puxa, por que ele não botou o GB para jogar ontem? Então essas coisas aí, falta o pulso forte, falta o pulso firme, falta a cobrança do patrão aos funcionários que simplesmente parece que largaram de mão o Campeonato Brasileiro. Tomara que o espírito, a alma, que a vontade, o tesão de jogar futebol volte contra o Fluminense. Se não, meu amigo, o Fluminense ontem ganhou de novo. Me diz o que o Fluminense tem de diferente do Vasco, questão de elenco. Você tira 2, 3 jogadores ali que são bons. O Everaldo é detonado pela torcida, titular. Ontem quem assistiu o jogo viu, cara, constrangedor ver o Everaldo jogando bola. O Soteldo odiado pela torcida do Fluminense, ontem meteu 2 gols no Grêmio, além do ex, né? Não tem um grande time, o goleiro tem 50 anos de idade. Você juntar o goleiro tem 50, o zagueiro tem 40, o lateral, eu tô falando do Fábio, do Thiago Silva e do Xavier lá, o lateral, Samuel Xavier. Todos eles acima de 40 anos de idade. Estão jogando bola e ganhando de todo mundo. Dá pra dizer assim, o Fluminense tem um grande time, um elenco do caramba, milionário, grandes jogadores que foram campeões. Não, mas estão jogando futebol, estão jogando com vontade, abraçaram a ideia do técnico lá, o Zubeldia, e estão aí invicto a não sei quantos jogos, no Maracanã não perde a não sei quantos jogos, são 8 jogos, parece, de invencibilidade, são 8 vitórias, 1 gol tomado, mais de 10 gols feitos, ganhou do Grêmio fora, coisa que o Vasco não teve competência para fazer, o Vasco não ganhou uma do Grêmio, o Vasco não ganhou uma do Juventude, o Vasco não ganhou uma do Mirassol.
Então, se for com esse espírito, com essa vontade, com esse tesão de jogar bola para jogar contra o Fluminense, da maneira que o Fluminense está jogando, vamos ser amassados na quinta-feira na Copa do Brasil. Tomara que eu esteja enganado. O Fernando Diniz falou a respeito do jogo do Vasco. Para ele, o Vasco jogou, teve um jogo muito bom, tá? Ele fala que o Vasco não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. O Vasco fez um jogo muito bom contra um adversário difícil, que é o Mirassol. E eles fizeram um gol, só que o Vasco não. Em relação à partida, a gente não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Foi um jogo muito bom contra o adversário, que é muito bom. Se pegar as estatísticas do jogo do Mirassol, qualquer uma, pode pegar, escolher o adversário. Eles têm mais, a estatística quase sempre favorece eles em tudo. E hoje teve uma estatística que a gente não conseguiu converter em gol. Eles tiveram 2 oportunidades e aproveitaram, a última já estava ali a gente mais exposto que devia. A gente não criou tanta chance clara, mas a gente estava sempre muito perto de criar uma chance clara. Estava sempre invadindo o último terço do Mirassol, e no segundo tempo, que a gente voltou melhor ainda que no primeiro, a gente não conseguiu converter a nossa superioridade no jogo em gol. E o Mirassol, nas 2 chances que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. O Léo Jardim praticamente não encostou na bola com as mãos, e eles também não tiveram nada de uma bola perto do gol, uma bola na trave. Nós tivemos 10 escanteios, eles tiveram 1 escanteio. Os números estatísticos, eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia no jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou no jogo de hoje. Essa pergunta que você fez, ela é fácil. Bom, se o Vasco, o Diniz disse que jogou bem, aliás, bem não, muito bem, o Mirassol, ele disse que foi uma das piores partidas do Mirassol. Eu acho que o Diniz está se apegando a números, tá? A números de escanteio, números de finalizações. Só que às vezes o adversário, ele sabendo das suas limitações, questão de elenco, ele arma um esquema para jogar no erro do adversário. Tá? Ele baixa as linhas para jogar no contra-ataque e foi efetivo. Foi lá e fez os gols que tinha que fazer. Então, para o Diniz, o Mirassol fez um dos piores jogos que ele viu do Mirassol nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Esse time é um time que está fazendo uma campanha brilhante e podia estar mais acima na tabela. Mas eu não acho, eu discordo da sua análise, falar que o Mirassol fez um grande jogo hoje. Não fez um grande jogo, ele ganhou o jogo, ganhou bem, teve mérito para ganhar, que soube aproveitar. Mas foi uma das piores partidas do Mirassol nos últimos jogos. Eles jogaram melhor contra o Fluminense do que hoje, jogaram melhor contra o Vitória do que hoje. E muitos jogos e não perderam o jogo do Fluminense, perderam o jogo do Vitória, agora o mais recente. E hoje eles tiveram pouquíssima chance. É um time criativo, vocês sabem disso, é um time que faz muito gol. É um time que as 2 bolas que eles chutaram entraram. Eles tiveram e principalmente a primeira bola, que a segunda bola foi um gol que a gente estava muito exposto e acabou tomando um gol de conta. Falando de estatística, eu lembrei daquela entrevista coletiva do Renato Gaúcho, né? Falando de estatística. Sabe aquele cara que pega a mulher, leva para passear, paga o jantar, leva para boate, paga a bebida, paga a entrada, curte com ela a noite todinha, né? Tá ali, tá com relação à posse de bola, né? Em números. Aí no final da festa chega um amigo dela, dá um beijinho, oi, tal, aí ela se despede do cara que tá pagando tudo e vai pro motel com o outro que não pagou nada. No final das contas, quem é que se deu bem? Lembrei agora do Diniz falando em números aí, né? Só para deixar claro aqui, eu falei nesse vídeo da relação do gestor no departamento de futebol, tá? No departamento de futebol, porque vai ter o cara que vai falar assim, mas você não estava apoiando algumas coisas que fizeram na gestão Pedrinho? Sim. Pé na bunda da 777 é uma delas, tá? A questão da recuperação judicial, se foi equalizada a dívida do Vasco, apesar de que agora o Wendel lá entrou para tentar barrar, né? É outra coisa que eu falei, que se acontecer e o Vasco equalizar a dívida, é outra coisa que eu elogiei. Qual a outra coisa que eu falei? A reforma de São Januário. Então, a lei que saiu do potencial consultivo e agora a venda para a reforma de São Januário. Fechou com a Nike. Então, para que as pessoas entendam, coisas que fizerem bem para o Vasco, eu vou elogiar. Não tem esse negócio de político de estimação, grupo político de estimação. Agora, coisas que eu acho que são erradas, como gestão de futebol ou gestão do clube associativo, eu vou criticar aqui. Não tenho
amarra com ninguém, nem com político, nem com grupo político, nem com jogador, nem com ex-jogador, nem com jornalista, com ninguém, tá? Eu falo que o que eu achar que eu tô sentindo que é legal, o que eu tô sentindo que é ruim, e eu posso estar enganado, eu posso estar certo, é só a minha opinião. Segue o vídeo aí. Finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui ele, tá? A múmia, o Jorge Salgado, resolveu botar a cara em São Januário. Teria sido ele o cara para levar aí essa energia negativa para o estádio de São Januário. Para mim não deveria nem pisar mais em São Januário. Tem gente que tem dó, fala por causa da idade dele. Um cara que emprestou dinheiro para o Vasco. Cara, para mim quem tá envolvido, não só o Salgado, tá? Não só o Salgado. Quem está envolvido na venda do Vasco para 777, para o Josh, o ex-traficante, tá? Para essa quadrilha aí que não tinha dinheiro, a empresa montada em um paraíso fiscal, esses caras deveriam ser banidos do Vasco, proibidos de pisar em São Januário, tá? Esses caras deviam ser proibidos e responder na justiça. Tô esperando até hoje essas comissões estão investigando aí para ver se vai acontecer alguma coisa. Mas vou deixar a imagem aí do Salgado sendo homenageado em São Januário. Comenta, curte, se inscreve no canal, se for para Shopee ou para o Mercado Livre fazer uma compra. Não se esquece do Vascaíno Cerrado, vem me dar minha força aqui também. Entra no link, faz sua compra através do meu link, tá bom? Curte, fique com Deus, saudações vascaínas.